Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Líderes de E-Commerce do Com. Esse canal a gente traz aqui profissionais e empreendedores do nosso mercado de e-commerce, do nosso ecossistema, para conhecer um pouco mais sobre eles, como é que foi essa trajetória, a gente se inspirar também nos erros, nos acertos, né? A gente sabe que ninguém chega em um lugar assim com um toque de mágica, né? Então, como que foi essa evolução, esse aprendizado, e a gente conhecer um pouco mais e se inspirar com isso. Trocar ideias, então um papo leve, um papo descontraído. Bom, meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do Com. O Com é a maior comunidade para profissionais de e-commerce do Brasil. Também a gente reúne ali educação, eventos, networking, né, de uma forma leve e descontraída, de pequenos encontros, né, em pontos mais íntimos, até grandes eventos ali com centenas e milhares de pessoas. Para quem quiser nos acompanhar, tá os nossos canais aqui, o @comecom com 2 M's, Comecom Oficial, nosso Instagram, tem LinkedIn, YouTube, enfim. E o nosso site, comecom.com.br. Lá você vai poder acompanhar um pouco mais dos nossos encontros, nossas próximas atividades. Se você quer participar da comunidade, tem um formato gratuito, é só você entrar lá, faz um cadastrinho e já entra na nossa comunidade, no grupo do WhatsApp, trocar ideias, compartilhar suas dificuldades, suas dúvidas e se conectar com muita gente legal, como a gente está fazendo aqui hoje, que temos aqui o nosso convidado, que é o Tarsilo, né? Eu chamo ele de Tar, mas o nome completo, para quem não sabe, é Tarsilo Diogo Messias da Silva. É isso aí. Né? Então, mas eu só chamo ele de Tar, então vocês fiquem à vontade de chamar ele de Tar, né? Que é o sócio fundador da ShopPub, plataforma de e-commerce e referência aqui no mercado nacional. Tar, obrigado por aceitar o convite, estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. Obrigado você, Fer. Tá um prazer estar aqui na Com, né? A história tão linda de vocês, fomentando aí o comércio eletrônico, né? E toda a sua trajetória, né, como profissional também, Fer. Então, a gente sempre sente parte disso. Legal, né? obrigado. E está muito contente em estar aqui com vocês. Tar, vamos lá. Para a gente começar, né, a gente começa a puxar o fio lá de trás, né? Então, Vamos conta lá. um pouquinho mais quem é o Tar, como tudo começou e como você chegou hoje, né? Então, vamos puxar essa linha do tempo ali, conta Legal. pra gente. Vamos lá. Bem lá atrás? Pode ser? De onde você quiser. Tá, Pode ser vamos desde lá. a época da fralda também. Não precisa Ou se quiser mais tanto, adolescente, você que Não, manda não. aqui. Vamos lá. Eu acho que é mais fácil da adolescência, né? Para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Mas eu vim de uma família do Paraná, mudei para o estado de São Paulo com 5 anos. Conterrâneo? Eu nasci em Pitanga. Pitanga? Pitanga, Paraná. Fica bem na região central do Paraná. Eu sou da região de Maringá, ali, eu nasci em Santa Fé. É perto de Maringá em proporções, né? Então, você chega em Londrina, em vez de se virar direito para Maringá, você continua reto. Tudo perto ali. Tudo perto. Vai passar Faxinal, vai Porã, aí você vai Pitanga, e daí você começa meio que voltar ali Guarapuava e por ali. Então, na região central ali do Paraná. Mas já não tem mais sotaque paranaense, ó. Deu para perceber. Não. Mas quando eu vou para lá e fico um dia, volta tudo. Já volta. Volta tudo. As mesmas coisas. Então, isso do sotaque é engraçado. Legal. Né? Então, eu morei muito tempo em Franca também. E em Franca, eu também, quando eu vou lá, eu falo mais aminerado. Né? Também não puxou sotaque. Você também pega quando você vai lá, daí você pego volta mais daqui, né? Apesar de ter vindo dessas duas cidades, né? Meu maior tempo de vida é em Ribeirão Preto, né? Vim para Ribeirão em 94. E de 94 estou aqui até hoje. Legal. Né? E daí, né? Eu fiz uma trajetória na minha infância muito nos esportes radicais, Fer. Então, esportes radicais? Eu participei de campeonatos de skate, né, tudo na modalidade street, cheguei a ser vice-campeão estadual. Olha só. A gente fez bastante legal, eventos ali, né, da comunidade do esporte, né? Até hoje, não, isso foi em Franca. Ribeirão era conhecido que já tinha os half pipes, né? Tinha as coisas que Franca ainda não tinha. E até hoje eu tenho amigos que ensinam crianças a andar de skate e tal, né? Que legal. Então é uma história bem bacana. E na bike também, né? Então já dava muito de bike, fazia pistas, né? Aquelas pistas de terra, né? Então foi uma adolescência bem bacana, né? Bem livre, legal. Né? A gente não tinha celular na época, né, Fer? Então tinha que ser criativo, né? Criativo, né? Então foi uma infância bacana. E eu vim... Meu pai, né, e o meu avô, né, da parte do meu pai, eles sempre foram industriais, né? Meu pai chegou a trabalhar no comércio, mas o meu avô teve fábrica de papelão no Paraná,
né? E o meu pai foi para Franca para construir uma cartonagem, né? Para fazer caixa de sapato. Então, começa a conectar um pouco por que, né? A Shop Pub, né? Hoje ela é muito forte no calçado, vem um pouquinho dessa origem, né? Que teve com o meu pai. E deslavou, porque já mexia com a parte de papelão, né? Que é a embalagem já também. É muito legal a fábrica lá do meu avô, existe até hoje, só quem toca é meu tio, né? E o papelão Paraná, você pode comer ele, né? Ele não tem pureza, né? Direto da madeira, né? É direto do pinheiro. Então, a gente brincava na fábrica do meu avô, a gente brincava de carrinho. Produção 100% paranaense, 100%. Da árvore ao material. Era isso aí. E daí começou a fazer também bandeja de pizza, né? De pratinho para festa e tudo mais. E fazem também cartela de ovo, né? E aí, o meu pai, quando mudou... de ovo disparado, então. O meu pai, quando mudou para Franca, por que ele mudou? Porque na época se fazia caixa de sapato grampeada com papelão Paraná. Não era um papelão duplex, offset, isso veio depois, né? Então, ele teve ali um ano nesse período, depois 1 ano a 2 anos, mais ou menos, e daí o mercado mudou, e ele teve que se adaptar, né? E daí, contando um pouquinho mais da minha história, eu estudei em escola estadual, escola municipal, eram bons professores na época, hoje eu sei que o sistema está um pouco mais combalido, digamos assim, né? Mas a gente tinha bons professores na época. E depois eu vim para Ribeirão Preto, foi em 94, estudei na UNAERP, fiz publicidade e propaganda, né? E depois vários cursos técnicos, sou muito autodidata, né? Então muitas coisas eu aprendi de curioso, buscando, fazendo. Então isso me gerou muita liberdade de criação. Né? Eu não tinha medo de falar assim, o que eu vou fazer agora? A gente pegava, reunia as pessoas que tinham a mesma vontade, a mesma energia. Cara, vamos fazer? E a gente fazia e dava certo. E se não dava, tá tudo certo, vamos aí. Então, é sempre o espírito de empreendedor, né? Sim. Então, isso me ajudou bastante. E na faculdade também, né? Então, todos os trabalhos que a gente fazia, desde a criatividade com fotografia, montagem de campanha. Na época, o 3D estava nascendo, e a gente fazia coisas com 3D Max e tal, né? E na raça, né? Na unha, não tinha nem computador, tipo, era um PC presário lá que, para renderizar uma cena, era uma semana, né? Então, foi bem legal, assim. Essas questões foram essenciais para criar um fundamento, uma fundação muito sólida para quando eu montei a minha primeira empresa, né? Que foi a Pub Design, né, que depois se tornou a Shop Pub. Você já pensava em empreender nessa época da faculdade? Você já tinha essa Já, na verdade, assim? Eu comecei a empreender antes de terminar a faculdade. Cheguei a trancar a faculdade 6 meses para montar a Pub Design, e aí voltei e finalizei o curso. Mas com a Pub Design já rodando. Já rodando, A Pub Design era criação de sites, né? Explica um pouco mais. A Pub Design era... Como é que ela nasceu, né? Era eu e um brother meu, da faculdade, o Adriano Saran, e ele é daqui, né? Natural aqui de Ribeirão Preto. E o que a gente bolou junto, né? Cara, vamos criar uma agência, mas não uma agência para competir com quem já estava no mercado há muito tempo, né? Que já existiam grandes agências aqui em Ribeirão Preto, já assim, muito firmadas, e para a gente começar do zero ia ser muito difícil. E a internet estava começando a bombar, né? A gente falou assim, vamos montar uma agência focada em desenvolvimento de site. Que ano que era isso aí? Isso aí, 98. 98. Nossa, bem no começo mesmo. Bem no começo. Foi bem no começo. E aí a gente começou a vender site, cara. E vender site, ninguém sabia o que era site. Era vender, sabe, algo que ninguém conhecia. Mas a gente era bom nisso, né? E a gente já tinha algumas referências no exterior, algumas empresas grandes já usavam de forma, para a época, bem legal. Eu lembro que se pegasse a Amazon na época era o quê? Uma página em branco com uns links, né? Até hoje ela mantém um pouco dessa essência, né? E com isso, o que a gente fez? Começamos a pegar bons clientes. Então, ao invés de a gente começar do zero com pequenos clientes e tudo, a gente começou já a pegar uns clientes que já tinham médio e grande porte.
Tanto é que a Pub Design começou a terceirizar serviço para São Paulo. Na época tinha a agência Clique, tinha grandes agências lá que precisavam de mão de obra especializada. E aí terceirizava aqui com a Pub Design. E a gente começou a criar muito renome com esse serviço. Ganhamos prêmios no Japão, nos Estados Unidos. Nossa. Aqui na APP, aqui em Ribeirão Preto, foram mais de 80 prêmios que a gente ganhou. Então, a gente meio que, durante uma época, dominou bastante. Dominou o mercado. A gente ficou muito conhecido no Brasil. E com isso, a gente criou, assim, sites que eram muito legais, assim. Desde sites que eram sites para o governo, totalmente institucional, quanto sites que eram voltados para a marca e coisas, assim, muito interativas. Né? E naquela época não tinha essas plataformas de CMS, né, de conteúdo, né? Vocês criavam do zero, né? Era do zero. E aí vocês acabaram criando um próprio CMS. Era simplesmente uma página em branco, você tinha que usar papel e caneta, e aí como que vai ser? Começava do zero, né? Você não tinha fonte, né? Você não tinha fonte de consulta, não é igual hoje. Naquela época eu lembro que já tinha o Tokstok, né? Era Tokstok de foto. Verdade. Tinha, mas era caríssimo você baixar. Então, a gente ia contratar fotógrafo, fazer a produção. Era tudo realmente handmade, né? Então, isso foi muito legal e criou uma base muito boa pra gente. Eu conheci naquela época, assim, não nessa época, eu acho que 2002 ou 2003, acho que eu conheci. Foi quando eu vim para Ribeirão. Eu sou acho que um pouco mais novo que você. E eu vim fazer faculdade. É que eu faço luzes. Luzes. Eu pinto o meu um pouquinho, tem um pouquinho de fio branco aqui na barba. E, cara, para mim, eu sempre achava uma referência. Assim, para vocês, era realmente a melhor empresa de sites mesmo. Eu não sabia de todas essas titulações, assim. Vocês tinham esses prêmios, né? Mas era impressionante. E era um projeto, às vezes, muito diferente do outro e muito bem feito. E aí que você falou, não, é pegar a folha e escrever do zero, aí explica. E não é só isso não, viu, Fer? Assim, a gente não tinha uma estrutura, né? Assim, falar, nossa, ó, que agência bonita, que agência maravilhosa. A gente dava nossos pulos. E aí, o que a gente fazia? Cara, tinha uma época que a Pub Design, ela tinha uma agência, uma sede, ficava ali na Vicente de Carvalho. A sede era, na verdade, um consultório de odontologia. Então, dentro da sala tinha uma pia no meio da sala, né? E aí eu lembro de um fato bacana que eu acho que isso é legal, que pode inspirar as pessoas, que é o seguinte: a gente estava querendo pegar a Tecans do Brasil, que era uma empresa focada em... até hoje, né? Acho que hoje ela foi adquirida por uma outra grande marca. E eles detinham 7% do mercado nacional, né, fora mundial, de desenvolvimento de motor para geladeira e ar-condicionado. Eles são lá de São Carlos, faziam 50 mil motores por dia, se eu não me engano, metade de produção robotizada e tudo. E fui lá, visitei eles e fiz o meu discurso comercial, os caras gostaram muito e tal, mas eles queriam conhecer a empresa. E foram lá conhecer a empresa nesse consultório de odontologia. E aí os caras foram em 3 pessoas lá, eram líderes de departamentos, tecnologia, comercial e tudo mais. A gente atendeu eles muito bem, fomos passar a linha, eles sentados a única mesinha que a gente tinha, e eu estava sentado literalmente na pia, né? E lá eu fiz o meu discurso, né? E eu falei com o quê? Com propriedade, confiança, né? E acreditando que a gente poderia atender eles, né? E foi suficiente, acabaram fechando, né? Então, se há uma coisa que eu posso comentar com o pessoal, é que você tem que acreditar, né, Fer? Tem que acreditar, tem que saber o que você faz e falar com transferência de confiança, né? Isso gera, eu acho que é um poder de argumentação muito forte, principalmente para quem já está com uma empresa aberta e está precisando aí, de repente, alcançar alguns voos maiores, né? Isso vale tanto para lojista, né? Para quem está aí com o e-commerce na mão, em buscar um investidor, de repente, né? Ou buscar novos parceiros para poder evoluir a sua loja. Também, e para quem está com uma startup, né? Então, tipo, muitas vezes o cara tem um bom produto, mas não consegue, né, andar para frente porque falta
essa transferência e percepção de valor que as pessoas precisam ter, né? Daquilo que você está montando. Muito bom. Então, teve essa jornada com a Shop Pub, cresceram ali, né? Vocês ficaram muito tempo, né? Ali. E em algum momento teve uma virada de chave que vocês olharam para um e-commerce com carinho, né? Como que foi essa virada de chave? E, aliás, por quê? Porque, assim, já tinham plataformas de e-commerce no mercado, como hoje tem. Às vezes uma empresa hoje abre uma plataforma e fala, por que esse cara está entrando? E o que vocês olharam e falaram assim, por que a gente entrou? O que vocês imaginaram que iam fazer até de diferente? Que acho que motivou essa entrada também. Quando eu conheci vocês também, eu falei, eu fiquei surpreso. Falei, pô, e positivamente surpreso, porque eu achei tão boa a tecnologia e clientes muito bons, assim, e muito bem construído o site. O front me chamava muita atenção. Porque o front ali da loja virtual, eu sempre via que era um calcanhar de Aquiles das plataformas, assim. O user experience não era bom, né, dava alguns bugzinhos, ou até assim, o UX era legal, mas o design não era bom, e vocês conseguiram juntar tudo isso. Acredito que muito porque vocês já tinham um lastro muito grande de desenvolvimento de sites para diferentes projetos e grandes projetos também. Acho que isso ajudou também, né, para a ShopPub, né? Muito. Vamos lá, por que a gente saiu de Pub Designer para ShopPub inicialmente, né? O mercado foi mudando, né? O mercado, ele é um organismo vivo. Então, a perguntar assim, poxa, já que vocês já estavam tão bem no mercado, tão reconhecido, por que vocês resolveram mudar, né? E foi porque o site começou a virar uma coisa commodity, né? Então, a gente foi percebendo que ninguém queria mais pagar tanto por aquilo. E teve uma mudança de tecnologia, né? Então, sites em Flash não era tão mais requisitado. O pessoal queria muito sites indexados. Nossa, Flash, hein? Você esgatou o negócio. Bastante lá justifica no os cabelos brancos aqui. Justifica, né? E olha que eu peguei a versão 1.2, hein? Nossa. Então, e aí o que aconteceu? A gente foi percebendo, né? A dificuldade no comercial, porque a gente fechava bons projetos, né? E aí o pessoal não queria mais tanto o design. Eles queriam algo mais trivialzão, box, tem que funcionar agora no celular também. Então, foi limitando essa parte criativa e deixando esse produto um pouco mais, digamos assim, popular, né? Então, as empresas já não estavam tão dispostas a investir. E aí, com isso, só que a gente não fazia só sites. E é uma das coisas que também me incomodavam. A gente fazia site, aplicativo, intranet, um monte de coisa. E isso também... Não tinha um foco, né? Não tinha um foco. E uma das coisas que eu também tinha uma dificuldade era mensuração. Tá, beleza, entregamos um site fantástico pro cara. Mas cadê a mensuração disso? Realmente está gerando retorno para o nosso cliente? Entendeu? Então, a gente amava o que fazia, mas não sabia se aquilo que a gente entregava realmente dava o retorno, né? Para a marca dele, né? Para a parte institucional dele. E aí, antes da gente virar ShopPub, a gente já tinha uma pseudo-plataforma desenvolvida em Python. A ShopPub, ela é em Python até hoje, né? E isso já me atraía muito. E nessa época, você tinha a Amazon, né? Já com o próprio e-commerce dela. Você tinha a Vtex, que atendia o Walmart. E algumas outras plataformas ali para pegar um pouco já desse público um pouco mais iniciante, digamos assim. Mas todo mundo era iniciante, porque ninguém sabia, né? Direito até onde isso ia, se daria certo. Então, era muito tímido o mercado. Mas o pessoal já começou a ter uma procura disso. A gente já tinha 2 clientes aqui usando essa plataforma inicial que a gente tinha montado. E aí eu reuni com o meu sócio, o José Carlos, e falei assim, José, porque o Adriano já tinha saído da empresa, né? O José entrou como sócio. Eu falei, cara, tá na hora da gente focar só nisso. Eu quero ter um produto e não quero mais trabalhar com serviço. Né? Eu acho que a empresa, ela com o produto, ela consegue evoluir esse produto. Ele é um serviço também, mas ele não deixa de ser um produto. E com isso a gente conseguiria ter mais foco, mais visão, e em algo que realmente a gente conseguisse mensurar o resultado para o cliente. Então, esse foi o ponto de partida. E qual foi a grande dificuldade? Falar não para aquilo que a gente já tinha. Entendeu? E alinhava mais o foco, né?
e alinhar o foco. Então, as propostas não pararam de chegar. Quero um aplicativo. Quero um site. E aí, essa aqui não está gerando receita ainda. Então, e aí? O que a gente faz? Não, fala sim para isso. Então, foi um processo de migração ali de 2 anos, mais ou menos, até a gente focar só realmente na plataforma. E dói, né? Você falar não para um projeto, às vezes um montante, uma proposta financeira até boa, você fala, nossa, se eu pegar isso aqui vai ajudar muito, mas se eu pegar o desfoco da evolução do core da plataforma, que era para onde você estava caminhando, para essa linha de ter um produto forte, né? Sim. E aí você acaba tirando a energia da tua equipe para desenvolver algo que você vai fazer uma vez e não vai replicar mais esse modelo, né? Aquele projeto customizado que você fez ali, né? E aí você deixou de assistir da plataforma, porque a plataforma muda muito rápido, é muito dinâmico rápido, esse mercado, né? Muito. E respondendo àquela tua outra pergunta, o que fez a ShopPub ser diferenciada das demais plataformas na época, né? Qual que foi a nossa visão ali de realmente, cara, por que a gente vai montar e o que vai diferenciar a gente? Na época, a grande maioria das plataformas eram genéricos. Então, ela não conseguia entregar ali uma experiência de usuário boa, né? O UX era péssimo, o fluxo de compra era lento, você olhava para aquilo, dá vontade de correr. A verdade era essa. Fala, poxa, a gente sabe fazer tão bem site, por que não fazer um e-commerce que vai transparecer, né, realmente o visual, né, e representar aquilo que aquela marca merece. Então, esse foi o principal ali ponto de partida que a gente falou assim, a gente acredita que pode ser realmente uma plataforma diferenciada, né? Então, aí a gente colocou assim, o que nós queremos? Qual que é a nossa visão para agora? Vamos ser a melhor plataforma especializada para quem tem marca própria. Então, quem realmente precisa de um visual diferenciado, precisa criar um storytelling bem feito e que tem ali performance junto, né? E fluidez de fluxo de compra. Então, basicamente, esse foi o nosso foco inicial para começar a diferenciar no mercado. Né? E naquela época, tinham aquelas plataformas que atendiam o pequenininho, como você falou, né? Era mais de entrada, né? Para quem estava começando. Tinha X-Tech. Acho que loja integrada e depois, né? Mas tinha outra Tray, outras plataformas lá. E você tinha lá a VTEX, que estava um degrau um pouco mais acima. Você tinha lá em cima ainda uma Hybris, Oracle, que é para multinacional e é custoso, trabalhoso e tal. Mas você tinha um degrau no meio também, né? Magento também, né? Magento já... O cara, para sair dessa de entrada, tinha um degrau assim, VTEX. E plataforma também assim. Eu sempre falo assim, cara, qual que é a melhor? É aquela que tem o momento, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, será que uma Hybris, uma VTEX vai ser boa para mim? Talvez não. Mesmo que você tenha um faturamento, talvez você precise de uma coisa mais personalizada, mais próxima, atendimento mais próximo, mais pronta, né? Porque também às vezes você precisa ter uma... Eu falo que às vezes você precisa de um transatlântico lá. Cara, você precisa ter uma equipe, né, de bordo grande, treinada, um comandante que manja muito daquele negócio, vai consumir muito combustível, vai gastar muito para te gerar quanto de faturamento? Fecha essa conta, né? E às vezes precisa uma plataforma menor ou intermediária ali, né, você consegue te atender muito melhor, né? Você tem um apoio melhor, você consegue pilotar com uma equipe menor, vamos falar assim, você faz vai conseguir chegar no mesmo lugar com uma equipe mais enxuta, e tá tudo bem, né? Então, eu sempre tive essa filosofia também de a pessoa perguntar para mim, eu falei, não, cara, é aquela pro teu momento, pro teu orçamento, pro nível de maturidade que a tua equipe tem, o tamanho do teu e-commerce, enfim. Então, é por aí, né? Eu tô errado. Não, você tocou numa coisa muito bacana, porque assim, não existe plataforma ruim, boa, ótima, existe a plataforma do seu momento, né? E para o seu objetivo. Então, você precisa entender porque determinada plataforma, às vezes, é melhor para o teu segmento, né? Ou para aquele cenário de multicanalidade que você precisa e que não vai ser qualquer outra plataforma que vai te atender. O que eu vejo um pouco do comportamento, e isso acontece com várias áreas, né? Eu vejo que existe muita decisão de plataforma em relação... porque as pessoas são influenciadas,
né? São influenciadas pelo trabalho de marketing de outras plataformas, ou porque existe uma transferência de assim. Quando você está numa grande empresa, você contrata um gestor fera, caro. A responsabilidade está com esse cara. Uhum. Ele não vai, desculpa a palavra, mas colocar o dele na reta à toa. Uhum. Então, por exemplo, você que é responsável por contratar uma plataforma de e-commerce, ele vai procurar uma plataforma que está mais, digamos assim, de forma mais sólida no mercado. Então, muitas vezes, ele não precisa de uma VTEX, mas ele vai falar assim, não, precisamos contratar a VTEX. Por quê? Existe essa transferência de responsabilidade que ele não quer correr o risco. Uhum. E aí eu vejo muitas pessoas usando uma plataforma muito robusta no momento que não é necessário. Ela poderia estar utilizando esse custo que ela está tendo em divulgação, né? Em branding, né? Em posicionamento, enfim. Então, um momento é muito importante, né? Então, por exemplo, hoje a ShopHub, a gente está até fazendo um rebrand agora da marca. A gente vai fazer um posicionamento muito mais focado em moda. Então, qual que é a nossa ideia? Já sempre foi assim, mas daqui para frente ainda vai ser com mais ênfase no nosso marketing, que é o quê? Ser a melhor plataforma de e-commerce. Então, se alguém é de moda e já está lá faturando 50, 100K, vai fazer mais sentido, de repente, trabalhar com a ShopHub. Quem está lá no segmento, de repente, de supermercado, que tem um monte de rede de loja, ele vai procurar, de repente, uma VTEX, porque faz mais sentido para ele, porque a VTEX já vai ter toda a multicanalidade com o supermercado. Então, essa questão do momento que você está com o seu e-commerce é muito importante. Eu falo muito assim, existem pessoas criando um custo operacional gigantesco numa operação que ainda está faturando 200, 300 mil mês. Sendo que existem hoje soluções, como a ShopHub, como outras plataformas, que vão conseguir chegar nesse resultado, e até muito mais que isso, sem onerar a operação, né? Então... Muito bom. Uma coisa super legal, assim, a ShopHub é uma plataforma 100% brasileira, né? Isso dá muito orgulho, porque setor de tecnologia, a gente olha muito ali Estados Unidos, China, né? Então, hoje a gente tem também outras plataformas atuando no Brasil. Você falou de Magento, tem Shopify, aí tem uma Oracle, né? Hybris ali da SAP. Quais são os desafios de vocês, assim, uma plataforma 100% brasileira, né? Capital próprio ainda, né? Vocês ainda não, vocês não têm investidor, então... que isso é legal, mostra muita solidez. Empresa que vai passo a passo. Que a gente já viu empresa querer crescer rapidamente, operando prejuízo e desandou tudo, né? Até já subiu de mercado. Já aconteceu não só como plataforma, mas com várias empresas Brasil e mundo afora. Mas quais seriam as vantagens e os desafios aí de vocês aí frente a essas soluções globais, essas que também já estão no Brasil, vêm para o Brasil? O cara olha assim, por que eu iria com a ShopHub e tem essa outra plataforma? O que você enxerga de diferencial de vocês aí para essas globais também? Vamos lá. Principalmente proximidade, né? Que a gente tem muita proximidade com o cliente. Então, isso é essencial. A ShopHub, ela não vende só tecnologia, né? Ela vende tecnologia e é uma empresa radicalmente humana. Então, a gente opta realmente por estar perto do cliente e acompanhar esse cliente em cada etapa do crescimento dele. Então, desde de equipe de suporte. E essa questão que você comentou de ser brasileira, o que acontece? Eu acho que o nosso país é o mais complexo, né? Em termos tributários, em termos de particularidades, características do nosso mercado. Então, quando você é uma empresa realmente brasileira, você tem essa condição de entender melhor o mercado, já ter passado por situações diversas, né? Porque a gente já tem 12 anos de mercado, já trabalhou com empresas de diversos segmentos. Então, a gente entende desde a particularidade de uma empresa de alimento, né? Que tem que ter, por exemplo, a gente atua no B2B também. Então, por exemplo, você precisa calcular ST no fluxo de compra. Então, quando você atua com uma plataforma 100% brasileira, o checkout dela é 100% brasileiro. Então, ele vai ter as particularidades não só fiscais,
de fluxo e tudo, mas também como que é o varejo brasileiro. Experiência de compra, experiência de compra, como que o brasileiro pensa, o que dá para gerar e criar de campanha para esse cliente. Então, esse ponto também é bem legal. E outra coisa também, a gente percebe que quem é global cria-se um ecossistema muito extenso. Isso gera você ter, eu preciso de tal coisa. Tem um plugin aqui, instala o plugin. Então, quando você tem, assim, muita resiliência no mercado nacional, você acaba criando recursos nativos dentro da sua plataforma. E aí isso vai ajudar com que o cliente ele gaste menos, entendeu? Consiga resolver o problema dele e que a experiência do usuário seja fluida e o custo seja baixo. Né? Então, se você perguntar assim, Teixeira, o que é o diferencial da ShopHub? Essa questão, eu acho que hoje a gente tem um custo-benefício do que nós entregamos, entendeu? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu não quero pagar comissionamento, não quero pagar 1,5%, por exemplo, que é nosso ponto de partida de comissionamento. Mas daí a hora que ela entende, tem a percepção de valor de tudo que a gente entrega, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Você vai contratar, por exemplo, uma Shopify. Você tem que ter um desenvolvedor Shopify. Ou você vai ter que aprender a desenvolver com Shopify. Né? Ou você vai ter que contratar uma partner Shopify para te entregar algo de qualidade. E isso aí é com várias plataformas. A ShopHub não. Você tem que se preocupar só com a tua estratégia, com o teu envolvimento no teu negócio. Muitas das etapas ficam com a gente. Então, isso é um diferencial, sabe? E a gente percebe também que existem particularidades que vão além da plataforma do e-commerce em si. Porque hoje, quando a gente fala em venda online, a venda online não é só a plataforma, né? Ele está vendendo pelo RP, através do Marketplace, ele está vendendo no TikTok Shop, ele está vendendo no WhatsApp, né? Então, o que a gente faz? A gente conecta tudo isso de uma forma que não atrapalhe, né? Porque uma das coisas é trazer tecnologia com simplicidade, né? E uma das coisas que eu percebo que é o calcanhar de Aquiles de vários e-commerce é não ter equipe especializada, né? E aí é onde a gente entra também, incluindo algumas especialistas ali, né? Você estava aí com um especialista, acho que tributário, não estava, de contabilidade? Isso. Que faz muito sentido, né? Dentro do ecossistema nacional. Então, assim, um ponto é a tropicalização da plataforma, né? Acho que resumindo ali, vocês entendem bem o mercado local, como é a venda desse produto para esse público brasileiro, as empresas, né? Os sellers aqui da região também, como que eles atuam, a parte legal, tributária, tem várias questões aí, né, que tem que ser considerado. Então, acho que isso é importante e muitas vezes apanham, né? Porque eles não conhecem. É complexo, o Brasil é complexo. Quando o cara olha e fala, meu Deus. Eu falo muito assim, quando um cliente está... existe um momento que você tem que pensar assim, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um e-commerce? Como qualquer outro negócio, você tem que ter um planejamento, né? E esse planejamento, ele tem que ser enxuto. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma meta, né? Qual que é a sua meta? Qual que é o break-even de um e-commerce para o e-commerce deixar de ter prejuízo, né? Hoje eu te falo que é em torno de 120 a 150 mil de faturamento mês para você começar a ter algum lucro com o e-commerce. Então, teu planejamento tem que estar em cima disso. Então, qual que é o pensamento? Primeiro, para quem que eu quero vender, né? E aí, é para esse público que você quer vender. E quais produtos eu vou oferecer? Você vai oferecer 2.000 itens? Ou você vai oferecer 40 SKUs que você sabe que você vai conseguir, com mais consciência, com mais tempo, ser conciso naquilo e entregar o melhor para o teu público? Então, às vezes a gente fala que o arroz com feijão ele é essencial até você atingir determinado patamar, né? Outro ponto que você falou até dos plugins, né? Tem vários plugins terceiros
Isso acaba também, às vezes, deixando não muito performático, né? Ou, às vezes a codificação não foi tão bem estruturada, fica lento, fica muito carregado, né? Para compilar tudo aquilo ali, para trazer o site rapidamente, isso vai pesando também, né? Vai pesando. Então, às vezes, vai lá ter um ecossistema gigante de parceiros lá, mas... Eu tenho uma polêmica aqui, que é a polêmica do PageSpeed, né? Do Google. Então, você tem vários que medem velocidade de sites, né? Então, você tem o GTmetrix, você tem... E aí você tem lá a performance do desktop, a performance do celular, né? E vamos lá. E o que acontece? Às vezes você fala, minha performance do site está baixa, não sei o que tal. Eu falo, tá, mas e aí? Qual que é a sua referência? Eu falo, tá, vou te dar uma referência. Eu passo o site, por exemplo, da CIA. Tá pior que a nota do site dele. Mas o cara tá reclamando. Aí tá, a gente vai, fala assim, vamos fazer o seguinte, desativa todos os scripts, né, que a gente fala, que é o do Google, Analytics, dos plugins, widgets que são usados e tudo. A hora que você tira, a nota do cliente vai lá em cima, né? Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito é parte de cache, otimização, né, porque a gente trabalha muito com imagem, com vídeo, né? Porque é moda, né? Mostrar, né? Hoje a gente chama de social commerce, né? Você tem que trazer a experiência do vídeo para o e-commerce. O cara está comprando conteúdo, né? Ele está comprando uma foto, um vídeo, um texto. É isso que ele está comprando ali, né? É como que você conta a história daquele produto, né? E às vezes o cara está preocupado com alguma coisa que ele deveria estar preocupado daqui um ano e ele não está fazendo um catálogo bem apresentável. Né? Então, assim, tem muito isso. E essa questão que você comentou é isso. Quanto mais coisas externas você tiver, mais problemas você pode ter. Né? Que foge um pouco do seu controle. É isso que eu ia falar, não está no controle, não está no controle. Hoje você tem o domínio da plataforma, né? Vocês fazem todo esse desenvolvimento próprio. Exceto esse, que é natural, do Google, Tag Manager, essas coisas que é normal, todo mundo usa. É que isso tem que ter, Tem que ter, todo mundo usa. Agora, exceto isso, né? Vocês constroem tudo próprio e você tem um controle, né? Sim. E até por isso, a ShopPub, ela desenvolveu um produto novo, né? Que chama TrackGo, para fazer tratamento de dados. Porque até por causa de LGPD, por outras questões, muitos dados, dependendo de alguns dispositivos, não são transferidos. Então, a gente entendeu isso. É um traqueamento que já foi validado por agências específicas de traqueamento. E por quê? Porque a gente sabe que sem dados, né, você não tem como mensurar resultado. Legal. E como você enxerga o futuro das plataformas de e-commerce? Primeiro, tem muitas, mas assim, para onde vai caminhar a questão de plataforma? Vamos lá. É uma resposta... Pergunta do milhão, hein? Do milhão. Lápis e caneta numa pessoa. Eu acho que assim, cada vez mais você vai ter plataformas especializadas. Eu acho que, na verdade, a plataforma não é o centro, né? Ela é um dos canais de venda. Então, quem entender esse jogo, tem muita gente que já está entendendo, a plataforma ela entra como sendo o território da sua marca. Então, eu acho que a experiência, a maior experiência que o teu consumidor vai ter com a sua marca, daqui no futuro, sempre vai ser dentro da sua plataforma. Mas ela não vai ser o principal canal de venda, pode ser daqui 5 anos. Por quê? Depende também. Depende do seu segmento. Eu vou te dar um exemplo. O TikTok está bombando com venda de suplemento encapsulado. Por quê? É um produto que a pessoa consome todo dia, é um produto que promete uma entrega muito grande e você não tem que apresentar ele. Né? Você vende a narrativa daquele produto. Então, está funcionando muito bem no TikTok Shop. Já a moda é mais difícil. Uma coisa é você vender 4 camisetas básicas preta lá no TikTok por R$45. A outra coisa é a pessoa entender e ter a percepção de marca, né, o storytelling do seu produto dentro da sua plataforma. Então, acho que o futuro da plataforma é trazer o pós-venda do cliente também. Então, é onde você vai construir a sua maior história de marca
e aonde você vai fidelizar a sua base. Então, comportamento de compra do consumidor já está mudando, né? Já se fala em compra direto no ChatGPT, no TikTok Shop, né? A gente não sabe aí o que a Meta está aprontando, né? E tudo isso vai escoar, né? Para um canal, para o seu CRM, para tudo. Então, eu acredito que a plataforma ela vai funcionar principalmente para o LTV, né? Para a questão de nutrição. Como você falou, porque assim, são vários pontos de contato, né? Às vezes a pessoa está na rede social, está lá no Instagram, viu alguém falando de um produto, mas às vezes ela quer mais informação, ela vai lá no site, na loja virtual, ela pesquisa lá no Google, no ChatGPT, enfim, hoje tem várias formas, mas ela vai decidir comprar em algum canal, né? Então, como eu falei, dependendo do produto, ela vai fechar ali no TikTok Shop, né? Ela fala, não, eu quero lá. Ali não é suficiente. Uma coisa é vender 3 camisetas por R$40, outra coisa é um produto de valor agregado maior, que é mais detalhes, até a segurança da originalidade do produto. Esse é um ponto que eu ia comentar agora. O que acontece? Tá, beleza, você vai poder comprar em todos esses canais. Todo mundo adora comprar um Adidas Samba, né? Mas você vai falar, mas Adidas Samba, que você está comprando. Então, você pode ter certeza que boa fatia do público que quer um Adidas vai comprar no site oficial da Adidas, porque lá ela tem garantia que é de lá. Exato. E aí ele vai pagar, às vezes, poxa, mas lá estava, sei lá, R$193, aqui está 600. Ué, tá alguma coisa errada, né? Como é que é? Algo de errado não está certo. Então, eu vejo muito essa questão da parte... Por isso que eu acho, o principal patrimônio de que tem um e-commerce hoje é a marca. Né? Você tem um mercado que é optar por volume de venda, né? Vou pegar algo que todo mundo vende, algo que é similar a que todo mundo vende, e eu vou para o marketplace e eu vou criar volumetria de pedido. A outra coisa, não, eu quero um ticket médio. Por exemplo, eu tenho clientes hoje que tem ticket médio com calçado acima de R$2.000, né? Então, não é uma coisa muito mais saudável do que você, de repente, estar trabalhando com dropshipping e trabalho, e dor de cabeça de saque, e um monte de coisa. E você vai lá, poxa, eu fiz 8.000 pedidos no mês. Tá, e faturou quanto? Faturei 1,5 milhão, tá. E desse tanto, quanto que sobrou? Não sabe nem fazer a conta. Né? Eu já tive clientes que também quebraram no e-commerce faturando 1.800.000. Por quê? Falta de consultoria tributária, falta de questão de saber fazer precificação correta do produto e administrativo. Só está olhando o faturamento, mas só faturamento. A última linha nada. Para mim, o melhor cenário do e-commerce é pouco pedido, markup alto, entendeu? Menos dor de cabeça. Esse é perfeito. Esse é o perfeito. Esse é o perfeito. Otário, e o que a gente percebe muito também é não tem o mesmo, às vezes eu falo assim, você não tem às vezes o mesmo carinho e a mesma atenção que você é obrigado a fazer no marketplace. Você não faz porque você quer muitas vezes, você é obrigado a seguir as regras deles. Você tem que responder rápido, tem que ter tantas fotos, agora tem que ter o vídeo, né, lá no produto. Então, assim, começa a vir as exigências que você não dançar a música deles, você está fora, né? Naturalmente, você é repelido ali que você não vai ter venda. Eles não estão errados, eles estão querendo melhorar a experiência com o cliente, né? E tudo bem. Agora, o que eu falo para o lojista, eu pergunto assim, você tem essa mesma dedicação e empenho para a tua loja virtual própria? Sim. É difícil ver isso, né? É difícil. Eu percebo que o sucesso do e-commerce próprio está muito aliado à cabeça do dono do e-commerce. Então, já é um conselho que eu dou aqui, tem que estar imerso à comunidade, né? Então, por exemplo, a gente participa do Com e-Com. Então, poxa, você está aqui em Ribeirão Preto, tem um e-commerce, você não participa do Com e-Com? Entendeu? Isso faz muita falta, porque você tem que entender que na troca é onde você vai entender e encurtar o caminho para você acertar as questões. E quando eu falo em marketplace, você é refém das regras, como você falou, e aí a pessoa está lá porque vai gerar volume de venda. O problema é que nesse volume de venda, a tua margem é pequena e o cliente não é seu. Então, você está batalhando para gerar aquele valor de entrega para o
marketplace, não para você, não para sua marca, né? E por mais que as pessoas tenham ações, eu vou mandar para o marketplace, mas eu vou mandar um folderzinho da minha marca, né, e tal. Você está fortalecendo o marketplace para o cliente falar assim, não, eu vou comprar no Mercado Livre, porque lá eu tenho garantia que eu vou ter meu dinheiro 100% de volta. Mas na sua loja virtual você também está dando. Entendeu? Porque eu vou ter direito à troca e devolução. Mas na sua loja virtual você também está dando. O problema é que você está mais focado, como você disse, em manter as regras do marketplace atualizadas do que cuidar da sua própria. Né? E aí é onde eu falo assim, hoje eu já percebo esse movimento. O pessoal entendeu o jogo, que é o quê? Você quer ter um e-commerce? Você tem que ter uma marca. Entendeu? Não importa se você fabrica ou não, você tem que desenvolver uma marca. Você tem que criar um storytelling bem feito, porque é aquilo que vai gerar valor agregado e que vai te dar um markup saudável. Né? Você diz da marca loja ou uma marca de produto própria? Marca de produto. De produto. Né? Então, eu quero vender roupa. Eu sou multimarca, mas eu deveria ter uma marca própria também. Você deveria. Legal. E hoje tá fácil, né? Porque tem muita terceirização também, né? Não só deveria, você tem indústria, né? Só deveria, mas deveria ter 2 lojas. Um com multimarcas e uma só sua. O que acontece com multimarcas? Qual que é a dificuldade do multimarcas? Você também tem que seguir as regras dessas marcas, entendeu? E aí você vai ter uma concorrência desleal. Muita gente vendendo um Armani, mas não é Armani. Então, você está jogando limpo, mas os caras não estão. Então, a concorrência também é desleal. Né? Então, e aí, o seu markup sobre uma marca consolidada, ele também é menor. Né? Porque você está revendendo. Então, eu acho que o papel do revendedor, do intermediador, ele é cada vez mais estreito. Né? Porque eu lembro quando começou o movimento de as distribuidoras e fabricantes começando a vender direto, mas mocosadas em uma outra empresa. Sim. Porque senão ia dar problema com quem comprava delas. E hoje isso está escancarado, está aberto. Então, se você está vendendo multimarca, você vai competir com quem faz a marca, né? Com o distribuidor que está lá. Sim. Então, como que você vai competir com isso? Né? Então, por isso, cada vez mais a marca é o principal ativo. Importantíssimo. Estamos caminhando aqui para a reta final, tá? Vamos lá. Queria saber o que te inspira aí a continuar investindo como empreendedor aí nesse mercado digital, em plataforma, né? E num cenário tão competitivo, aí, continuar inovando nisso. O que te inspira aí? Cara, o que mais me inspira é ver as empresas crescerem, sabe? É a fomentação do emprego, da galera que está sob o mesmo propósito, sabe? E está fazendo a coisa acontecer. Então, percebo isso dentro da Shopub, dentro dos nossos clientes, dentro dos parceiros. Quando você faz um evento, quantas pessoas você, né? Você está ali movimentando, gerando, né? Então, acho que o que mais me inspira é isso e poder colaborar com isso, né? Então, tá perto dessas pessoas que querem realmente tá crescendo e tá progredindo na vida. Muito legal, que o e-commerce, pessoal, gera muito emprego, né? Gera muito emprego, direto, indireto. Muito. As pessoas não veem, né? Olha uma tela, mas por trás tem muita gente trabalhando ali. Tem muita. Você tem um e-commerce, você tem a empresa de logística, né? Então, você tem todos os funcionários que envolvem uma empresa de logística, pagamento, CRM, né? Agências de marketing. Atendimento, né? O pessoal do saque. É muita gente. Operação, troca e devolução, atendendo a galera, tudo. E pega todos os escalões, né? Então, assim, isso, cara, é o que move a gente, né? E o que mais me inspira também é ver o crescimento da conscientização do pessoal que o mais importante é ter propósito. Não é só buscar receita, não é só... Cara, você acredita no seu propósito, você acredita que você está entregando para os seus clientes realmente aquilo que você está vendendo, né? Então, por isso que eu falo, às vezes eu olho uma página de produto, eu falo, gente, que esse cara que está arrumando, velho, né? Cara, conta a sua história direito, cara, é tão simples, né? Por isso que é bom começar com menos para depois crescer, né?
Você tem um produto, você tem lá 50 produtos na sua curva A, faz direito. E hoje tem inteligência artificial para ajudar, né? Porque você fala assim, é uma página de produto mesmo. Quantos sites que não está lá nem preenchido direito, né? Sim. Hoje você pode, com auxílio de uma IA, pedir para gerar, te ajudar a gerar, você dá uma revisada e tal. A gente estava até falando de IA no outro evento. E a IA permite você parecer grande, né? E ter uma estrutura maior que teu orçamento não teria condição de comportar naquele momento. Sim. Você consegue fazer coisas que você não teria. Então, cuidar melhor da loja própria hoje é legal, porque não é só ter... tá bom, o site ficou bom, fiz lá com a Shopee, ficou lindo, maravilhoso. Mas se não tiver um bom conteúdo, uma boa descrição, foto, vídeo, né? Tratar com todo carinho, condições de pagamento, um prazo de entrega legal, né? Tudo, atendimento bom, não vai funcionar, né? A experiência não vai ser boa. A IA hoje já está, assim, todos os departamentos da Shopee a gente já usa, né? Já estamos usando bastante. Então, todo mundo tem o Workspace do Google, ChatGPT e tudo mais. Já estamos criando aplicações por IA e tudo mais. E eu vejo meus clientes usando. Então, por exemplo, eles pegam uma planilha, jogam no chat, extraem relatório disso. E tudo isso gera decisão, né? Você começa a entender dados, porque como isso é dado, né? A gente está falando muito aqui em marca, visual, foto, tudo, mas se você não souber o que fazer com esses dados, aí a IA ajuda muito, né? Então, legal. Isso é bacana. Otar, saideira agora, para a gente poder finalizar, queria que você falasse, olhando para a câmera, para o pessoal, desse um conselho, uma recomendação, um pitch de 1 minutinho ali, o que você falaria como recado final para o pessoal? Que é um seller que está assistindo a gente aqui, um profissional de e-commerce. Legal, vamos lá. Bom, um bom conselho que eu posso dar, e ultimamente a gente vem aplicando muito com os clientes, é voltar. Você precisa voltar um pouco ao básico, né? A simplicidade, às vezes, gera muito mais resultado, né? Que a questão de complexidades de operação. Então, entenda o seu momento, né? Faça menos testes, mas testes mais concisos, né? Porque quando a gente pega um produto, por exemplo, para testar esse produto, se você realmente acompanhar o teste desse produto, você vai ter muito mais informação sobre isso e gerar, de repente, mudanças nesse produto para que esse produto realmente tenha a melhor performance. Então, você começa a ter um pouco mais de consistência. E daí, consistência vai gerar muito mais resultado do que pico de venda. Eu tive muita venda na Black Friday. Tá, e o próximo mês? Como que você vai fazer? E você está preparado, de repente, para um pico de venda e não deixar, de repente, o teu estoque sem controle? Então, é muito importante voltar ao básico, ter um storytelling muito bem contado, né? A gente percebe que todo cliente que está fazendo a lição de casa em relação a como contar a sua história, né? Como apresentar seu produto e como conversar com o seu cliente. Então, a gente percebe muito assim, converse com a sua base de formas diferentes. A forma que você vai trabalhar com o seu cliente, uma primeira compra é diferente, da segunda, da terceira, e da quarta vez ele vai ser o embaixador da sua marca. E o que você vai fazer com isso, né? O que esse cliente pode gerar para a sua marca? Então, eu aconselho muito ter esses objetivos, né? Fazer ali a questão de entregar algo de valor, de percepção realmente de valor dentro do que você está fazendo. E com isso, você, assim, inevitável vir o resultado. E daí, tendo resultado, né, tendo saúde financeira, tendo um posicionamento claro, as coisas ficam muito mais fáceis, né, de você escalar. A gente tem vários cases assim, né, em uma outra oportunidade a gente pode comentar, mas esse é o meu conselho principal, de acreditar no que está fazendo e transferir, né, essa crença para toda a equipe da sua empresa. É isso. Sensacional, Tar. Muito Valeu. bom. Pessoal, Obrigado. Notaram a dica, acho que é o que a gente fala, né? O feijão com arroz bem feitinho, funciona mais de 90% das lojas, eu chuto por baixo. Funciona muito. A maioria não faz. Não faz. Então, assim, o básico ainda é um grande diferencial, né? Sim. Aquele carinho, aquela atenção que você tem que ter com o teu site, assim como você tem, cara, que você cuida bem da tua casa, né? Você gosta de ver ela limpinha, arrumadinha, organizada. Sim. Você gosta de receber uma visita em casa com sua casa bagunçada? A tua visita vai sentir mal.
O teu site é a mesma coisa, a tua loja é a mesma coisa, né? Mesma coisa. A loja física também, você vai levar cliente com loja suja, vitrine desarrumada, né? Você vai estar, né, o uniforme tudo sujo. Não, você quer que tá bem apresentado para o cliente sentir bem, né? Sentir confiança em comprar ali também. Eu acredito que você não está vendendo um produto, você está vendendo uma experiência. Exato. É isso. Acho que se você conseguir transferir essa experiência, muito bom. É o ideal. Tar, muito obrigado. Obrigado. Te agradeço por compartilhar um pouco da tua história inspiradora aí com a gente, também da ShopPub. Deixa seus contatos, como que as pessoas podem encontrar a ShopPub, as redes sociais, o site, você também? Vamos lá. Para encontrar a gente, o lugar mais fácil seria o nosso site, né? shoppub.com.br. Até lá tem o nosso Instagram, o YouTube, canal YouTube. A gente posta bastante conteúdo de tutoriais, dicas, né? A gente está agora criando também uma universidade ShopPub. Né? Eu quero que você depois participe um pouco também lá com o teu conteúdo. E também procure a gente no Instagram, ShopPub_e-commerce. Né? Agora é legal vocês estarem acompanhando, que a gente vai fazer todo o posicionamento de marca. E vai ser um prazer aí atender, vocês conhecerem melhor a ShopPub, entender realmente ali o que a gente está disposto a entregar. Muito bom. Valeu. Obrigado, Tar. Obrigado. Você que acompanhou o nosso episódio até aqui, agradeço. Acompanhe então com o Ecom, você pode reassistir esse episódio, seja nos nossos canais no YouTube, pode entrar nas plataformas também de podcast, Spotify, Deezer, todas as demais. Você vai conferir esse e centenas de outros episódios estão lá disponíveis. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba. Eu gostei muito. Gostei muito de conhecer ainda mais. Já trocamos muitas ideias, mas aqui a gente sentar por um bom tempo aqui, conhecer. Uma hora passa longe. Né? Passa rápido aqui. Né? Se deixar, a gente vai longe aqui. Então. Valeu, Fer. Pessoal, obrado novamente. Grande abraço a todos e até a próxima aí, pessoal. Valeu, pessoal.